Falemos agora sobre a concepção de ciência presente na obra de Max Weber. A ação do cientista é entendido como racional, tendo como referência um objetivo. Esse objetivo é apontar proposições factuais, relações de causalidade e interpretações compreensivas da realidade. A investigação científica é um exemplo importante da ação racional com relação a um objetivo que é a verdade. Mas esse objetivo é determinado por um juízo de valor. A ação científica é a combinação da ação racional em relação a um objetivo e da ação racional com relação a um valor. A ciência é um aspecto do processo de racionalização característico das sociedades modernas. A mesma representa um fenômeno singular, uma vez que não houve, entre outras culturas, uma compreensão singular equivalente à compreensão racionalizada do funcionamento e desenvolvimento das sociedades modernas. A ciência positiva e moderna apresenta duas características fundamentais, que são o não acabamento essencial e a objetividade. A ciência é um devenir, tendendo a um objetivo infinito e renovando sem cessar suas indagações dirigidas à natureza. O conhecimento é uma conquista que nunca chega ao seu termo. A ciência é o devenir da própria ciência, podendo sempre ir mais longe. Como a realidade e a história que a entende Weber, renova a curiosidade do pesquisador. A história e a sociologia só podem chegar ao fim se o devenir humano também chegasse ao seu fim. Todo conhecimento é uma conquista que nunca chega ao seu termo final. A validade universal da ciência exige que o cientista não projete seus juízos de valor na investigação que realiza. A escolha do tema é subjetiva, mas a análise e investigação é objetiva. As ciências da história e da sociedade diferem-se das ciências da natureza. Para Weber, suas características originais e distintas são que as mesmas são compreensivas, históricas e se orientam para a cultura. A ciência da natureza, por sua vez, legitima-se através da matemática. Nas ciências da história e da sociedade, o ator nem sempre conhece os motivos de sua ação, muito menos o observador. O observador precisa investigá-los, condição fundamental para a distinção entre o verdadeiro e o verossímil. Weber nunca diria como Durkheim que a curiosidade histórica deve subordinar-se à investigação de generalidades. Quanto ao objeto do conhecimento, quando o objeto do conhecimento é a humanidade, é legítimo interesse pelas características singulares de um indivíduo, de um período histórico ou mesmo de um grupo social. As ciências que orientam para a realidade humana são as ciências da cultura, que visam compreender as obras criadas pelos homens, como as leis, as instituições, os regimes políticos, as experiências religiosas e as teorias científicas. A ciência weberiana é um esforço para compreender e explicar os valores dos homens e suas obras. Seu objetivo é específico e sua validade universal. O cientista, para determinar seu objeto de estudo, está obrigado a fazer uma opção sobre a realidade que exige um procedimento típico em relação aos valores que adota. A ciência humana é animada por questões que os cientistas dirigem à realidade. O interesse das respostas depende do interesse das questões. É assim que Weber afirma que é preciso ter interesse daquilo que os homens viveram para compreendê-los autenticamente, mas é preciso distanciar-se do próprio interesse para encontrar uma resposta universalmente válida a uma questão inspirada pelas paixões do homem histórico. Nenhuma ciência deverá dizer aos homens como viver, ou ensinar como as sociedades devem se organizar.
Nenhuma ciência, entende Weber, poderá indicar à sociedade qual é o futuro. Afirmações essas, cuja primeira o opõe a Durkheim e, consequentemente, a segunda ao velho Marx. Weber estuda as condutas sociais, dando ênfase ao sentido subjetivo das investigações. Visa compreender como os homens puderam viver em sociedades diversas, em função de crenças diferentes, como em diferentes períodos históricos se dedicaram a diversas atividades, ora depositando suas esperanças neste ou em outro mundo, ora obcecados pela salvação, ou mesmo pelo crescimento econômico.